Estamos aqui para a segunda edição do nosso Maloca Visita e hoje, eu sempre digo que assim, é um grande prazer fazer, mas hoje a gente está de gala, né? A gente está do lado aqui, eu sempre digo, já algumas vezes que eu estou do lado do mestre, nós até tivemos um teretetê lá no Porco Mundos, vamos falar disso depois? Tivemos um teretetê lá no Taperá. O que nós tivemos? Uma discussão? Nós vamos falar disso aqui porque nós falamos da arena. Da arena, Mas, mestre, eu sempre que eu estou do lado do seu lado, eu digo que é o seguinte, eu preciso sempre daquele minuto e tal, para entender que eu estou diante do senhor, porque o senhor é muito mais do que um entrevistado, é referência de tudo para a nossa vida. E, gente, a gente está do lado aqui de Luiz Gonzaga Beluso. Eu acho que agora nesse Maloca Visita, Escobar, o vídeo está um acréscimo de credibilidade nesse programa. É uma Maloca Visita subindo degraus. Estamos subindo degraus, estamos aqui com o Luiz Gonzaga Beluso. Eu vou começar essa história. Vamos falar de muita coisa, mas eu tenho que começar pelo assunto que nos aproxima, né? A outra vez que eu vi aqui, que eu falei contigo, a gente falou das nossas relações com o Palmeiras, né? Como eu fui parar palmeirense de sua vida. Meu pai... Eu digo que meu pai não teve problemas políticos. O Brasil teve problema com meu pai. Meu pai não tem nada com isso. E o Parque Antártico era o lugar onde eu podia ver meu pai. Ia lá, assistia o jogo, via o velho. Então, quando me perguntam do Palmeiras, vocês estão nos assistindo, Palmeiras para mim é muito mais que o time de futebol, porque o Palmeiras era o lugar onde eu podia ver meu pai. Então, isso aí, acho que explica muito bem a questão de ser palmeirense. E o professor está aqui, eu queria começar falando dele disso. Professor, como é que surge o Palmeiras na sua vida? Eu surgi na vida do Palmeiras. Na verdade é o seguinte, eu com meu pai, que era um filho de italianos, né? Estudou com muita dificuldade num período, estudou direito, e ele era assim... muito ciente da situação dele como filho de imigrantes, né? Nunca reclamou, né? Mas sempre teve muita dificuldade, que ele fez a faculdade de Direito, morou numa pensão, ele veio de Bariri, Jaú, para cá, né? E viveu a história do Palmeiras assim, num momento difícil, né? da guerra, que ele se formou em 38 anos, né? 38, a guerra começa em 39, teve aquela história de que o Palmeiras era fascista. O Palmeiras foi fundado por anarquistas italianos e trabalhadores, etc. Foi vitimado pelo fascismo. Mas surgiu aquele consenso aqui, uma coisa que me incomoda muito, né? Porque eu peguei, quando meu pai se formou em 38, virou delegado de polícia, né? Naquele tempo o delegado não havia concurso, era nomeado, né? Aí ele se casou com a minha mãe, foi nomeado, foi lá para São Pedro do Turvo, longe de Trabuco, São Pedro do Turvo. São Pedro do Turvo. Já tem nome de coisa longe. Longe, muito longe. E tem fotos da minha mãe grávida ainda de mim, né? Eu nasci em 42. E a primeira coisa que... meu pai era assim, ele era muito gentil, uma pessoa muito bem educada, mas esse negócio de Palmeiras, com ele era... Porque fazia parte da identidade dos italianos, entende? A gente precisa entender que isso fazia parte da identidade deles. Eles adquiriram, porque a Itália se reunificou nos anos 60 do século XIX, certo? Vocês sabem da história do Cavour, do nosso... Mazzini, etc. Todos os que levaram a Itália, para não falar do grande herói da unificação, né? Era o... Que tem uma história muito rica aqui no Brasil. Muito rica na América do Sul. Na América do Sul. Ele foi... De repente eu escrevi até o prefácio do livro do Gianni Carta, que morreu. Sim. E o Gianni tem um livro sobre ele, eu escrevi o prefácio. Agora, de repente, essa coisa da idade, eu esqueci, né?
Tem certas coisas que eu não esqueço, né? Então, meu pai desde pequeno, eu não me conheço sem ser palmeirense. Então, a minha identidade, eu não gosto de falar isso porque as pessoas acham que não é minha biografia, é minha história de vida. Biografia é só para quem é importante, eu não tenho biografia. Não, Imagina. eu tenho história de vida, né? Então, essa coisa da relação com o Palmeiras é muito profunda. Quando as pessoas dizem assim, você nunca quis sair do Brasil, eu saí do Brasil várias vezes para dar aula, para dar curso, isso mais velho. Você nunca quis sair do Brasil para morar fora porque você não aguenta ficar sem o Palmeiras. E os caras têm razão. Tem razão. Eu não aguento mesmo. Imagina a vida assim. Para mim é muito difícil me separar dessa condição de palmeirense, né? Então, o primeiro jogo que eu fui foi em 1947. Né? 1947. Palmeiras e São Paulo. O jogo foi 4-3 para o Palmeiras. E eu vivi toda essa história da transição também entre a mudança de nome. Isso ficou na minha memória porque meu pai viveu isso, né? Vivi assim, esse momento, né, de mudança de nome, a história dos carcamanos que eram fascistas e tudo isso. E meu pai sempre foi uma pessoa mais à esquerda, assim, getulista, porém mais à esquerda, né? Que era uma exceção aqui em São Paulo, né? Você ser getulista era perigoso. Muito. Então meu pai era assim, e ele teve uma influência enorme na minha vida, porque ele era se você pegar um texto do meu pai, ele dá de 30-0 de qualquer coisa que eu possa escrever, né? Um texto do meu pai era uma figura incrível, né? Um juiz impecável. Depois ele fez concurso para magistratura. Mas ele só não gostava de ir ao jogo comigo. Por quê? Porque ele era muito assim, bem educado, tranquilo, e eu era muito briguento no jogo. Isso é inimaginável. Não, mas é imaginável, porque vou contar até um episódio assim. Claro. Por favor. No jogo Palmeiras e Portuguesa, estava chovendo, né? E não sei o que aconteceu, o meu irmão falou qualquer coisa. A torcida portuguesa era muito briguenta, né? Eles brigavam muito. Então, o torcedor português começou a subir e eu desci para brigar com ele. Eu jogava bola na várzea também, né? Na várzea, como eu jogava bola na várzea. São Paulo é várzea. Era várzea. Eu joguei muito, e na várzea você tem certas regras, né? Você não pode Tem uma ética. Valetão, tem uma ética. No meu tempo ninguém puxava revólver, nada disso. Vocês podem ver que eu tenho o nariz quebrado aqui, né? Você podia brigar, apanhava, batia, mas você não cometia violências extraordinárias, assim, de dar tiro, facada. Eu não me lembro, pelo menos, eu joguei em tudo quanto é lugar aqui, não me lembro. Mas, então, eu fui pra cima do cara e estava chovendo. Aí teve um cara lá em cima e falou assim, pega um guarda-chuva aqui, me jogou o guarda-chuva para eu bater no cara. Eu não queria bater com o guarda-chuva, entendeu? Então, meu pai não fala, não, com você eu não. Ele nem assistia futebol comigo na televisão, porque eu ficava xingando. Eu tenho que contar isso, né? Tem que contar, claro. E eu fico até hoje. Minha filha, por exemplo, quando vem aqui, ela fala, pai, eu não vou assistir jogo com você, porque você fica xingando. Você é coisa de torcedor. Muito, eu pensei. Antes de mais nada, eu sou torcedor, né? Antes de ter sido qualquer coisa no Palmeiras, né? Mas, então, essa formação, assim, palestrina, isso é uma coisa da qual eu não posso me livrar. Eu não vou dizer para você que, às vezes eu penso, assim, eu preciso me controlar. Então, hoje mesmo tem jogo, eu vou ficar aqui assistindo o jogo, né? E domingo com o Botafogo, por exemplo, eu fiquei muito assim, aflito, porque o Palmeiras jogou muito bem,
E ganhou só de 1 a 0. 1 a 0 ali, é. E esse mesmo de pena. Sim. Agora eles querem tirar os pontos, não vão conseguir. Não. Isso é ridículo, né? É a história do VAR, né? A história do VAR, do erro de direito. Porque cá entre nós, esse negócio de VAR no Brasil não está dando certo. Né? Porque os caras demoram 6 minutos para avaliar. 6 minutos. Eu vejo daqui, provavelmente, mais sossegado, eu vejo, eu não confesso que esse lance eu não vi. Mas tem muito lance Não. que Você vê com mais facilidade, né? A gente tem o olho viciado por Viciado, isso. Sim, é verdade, é verdade. Agora, professora, só para dar uma geralzinha essa coisa do VAR, né? Quer dizer, além disso, citou aí a demora até se chegar a uma conclusão, uma solução para o problema que ocorreu lá. Se foi para fora, se não foi, se pênalti, se não foi, tudo, né? Ou não, a bola entrou, essas coisas. Agora, não é o jogador brasileiro, o brasileiro é uma espécie curiosa, né? Né? Porque mesmo com o computador lá tudo apontando que foi ou não foi, se é contra ele o jogador ele vai para cima do juiz para tentar reverter a coisa do VAR. Você fez uma ótima observação. Ricas. Você fez uma ótima observação. Eu fico impressionado que, na verdade, os jogadores, o juiz decide, eles vão lá reclamar, se juntam para reclamar do juiz. Isso não devia ser permitido, porque isso, na verdade, não existe em lugar nenhum do mundo. Eles se juntam para reclamar. O sujeito viu na tela lá, olhou, viu o que aconteceu, eles insistem. Insistem. É uma coisa chata. Chata, muito chata. Eu acho que a CBF deveria achar uma norma, é o seguinte: reclamou, vai para fora. Porque é chato isso. É muito chato, chato. E é um negócio que paralisa o jogo por um tempão, eles não largam o juiz. Né? É isso que você falou, o brasileiro é idiosincrático. Você não vê isso na Europa. Né? Não. O juiz apitou, pronto, acabou. Você pode achar que não foi, que é injusto, etc. Mas não. Você tem toda a razão, eu fico irritadíssimo com isso. Pois é. Não tem cabimento. Eu vou passar a bola para o Escobar já. Antes, eu queria falar mais uma das coisas da gente palmeirense, né? Quer dizer, ninguém saberia. Se eu não falar que eu sou palmeirense, ninguém, né? Tem que falar Claro. que eu sou palmeirense. Ninguém saberia. Mas tem um episódio do Palmeiras, assim, que para minha vida é importante, e acho que você passou por algo parecido naquele mesmo jogo. Em 86, eu me recordo, teve aquele Palmeiras e Corinthians domingo. Gente, eu vou lembrar exatamente daquele dia. A gente estava indo em toda a arrancada de 86 e num domingo meu pai cismou que não quis ir. Eu falei, pô, mas por que não vai? Ele falou, não, vamos ficar em casa hoje. Porque aquela coisa de perder, tinha acabado de perder porque Jaú, a gente ia. Ele falou, não, esse ano eu tô. Ele falou, não. 86 ele falou, vamos um pouco mais na miúda e tal. Aí teve Palmeiras e Corinthians domingo. Depois do que fizeram o Palmeiras no domingo, meu pai bateu na porta do quarto e falou, pode comprar ingresso, que foi da defesa do Edivaldo. Gente, pra vocês entenderem. É verdade, né? Depois a gente abusa do Ricas e fala pra ele pôr o lance. O Mirandinha cortou o Carlos, driblou. Gol aberto, ele bateu, o zagueiro espalmou a bola. Sabe quem é? Ulisses Tavares da Silva. Em vez dele dar pênalti, o que ele fez? Ele deu escanteio! Ele deu escanteio na defesa do cara. Eu falei, não estamos vendo isso. Eu estava atrás do gol. Estava atrás do gol mesmo. Fiquei revoltado. Aí engolimos tudo isso. 1 a 0, gol do Cristóvão impedido. Eu falei, não acredito. Gol do Wagner anulado. Eu falei, meu Deus, mas o que ele quer? Engolimos aquilo. Wagner bacharel de cabeça, 1 a 0 anulado. Aí meu pai bateu na porta do quarto e falou assim, pode comprar ingresso. Pode comprar ingresso que quarta nós vamos. Na quarta-feira, eu lembro que é assim, 0 a 0, Palmeiras amassando o Corinthians, o Carlos pegando tudo que é bola. E naquela época, professor, gol do Mirandinha. Eu lembro que tinha arquibancada, 3 anéis. Nós ficamos naquele anel inferior, que é onde a gente viu todo o drama palmeirense e tal. Estamos ali vendo, tinha um corintiano do lado, que eu torcia. O corintiano falar pra mim assim, rapaz, vai embora, rapaz. Hoje não vai dar, na hora de ir embora. Meu pai, quando deu 40 do segundo tempo, meu pai é um homem culto, um homem racional, né? Vamos embora. Ele quis ir embora, eu tinha 16 anos. Vamos embora. Eu falei, eu não vou embora. E ele foi. E aí vai você, esse Deixou você sozinho, né? Esse corintiano, professor, ele ficava do meu lado, ele falou assim, rapaz, ouve teu pai. Vai embora. E eu falei, não vou. E eu batendo boca com o velho, com meu pai.
Meu pai estava indo embora, são dois doidos. Eu com 16 anos ali, meu pai indo embora. Aí saiu a falta. Que o Jorginho bateu. Quando o Jorginho bateu, eu estava discutindo com meu pai, eu olhei pro campo. O Wagner cabeceou, o Carlos palmou na barriga do Mirandinho, a bola entrou. Quando eu olhei, a bola entrou, eu só consegui virar pro corintiano assim, ó. Ele levantou e foi indo embora, eu saí correndo atrás dele, eu grudei nele assim, ó. Eu falei, eu não vou embora. E aí meu pai voltou, separou a gente. Você era doido também. Louco, alucinado. E fiquei aqui, e ele ali, ó. E meu pai, calma, não sei o que, fomos pra prorrogação. Aí ele ali, meu pai, não briga com o cara, e eu olhando pro cara. Aí fizemos mais. Começou o jogo, o Mirandinha cortou, caixa, 1-0, lá foi em cima do Curitiba. A bola até quicou antes de entrar, lembra? Que ano foi? 86. 86. Ó, a chave de ouro aí foi que o escanteio que o Éder bateu foi embaixo da torcida do Corinthians. Que começou a gritar Éder bichado, que o Éder tinha machucado o tornozelo. Éder bichado, o Éder bateu o escanteio e fez o gol olímpico. Aí ele quis matar o Corinthians. Foi, eu tava Aí no eu Rio, queria você fez o jogo. Pela manchete, Mestre, esse foi o clássico da justiça, que esse foi a minha vida. Mas a do Messi também foi engraçado. Quanto você estava nesse dia? Aonde? 86, o dia do clássico da justiça. Estava em Brasília. E com uma reunião importante. Como é que foi? Reunião importante. Não, era assim, vou contar a história com a verdade. Na verdade, nós tínhamos marcado uma reunião, nós estávamos naquele período de. Foi depois do Plano Cruzado. Plano Cruzado, nós acertando. No período de renegociação da dívida externa, que era um tormento aquele negócio. E nós marcamos uma reunião com o Paul Volcker, nos Estados Unidos, no Federal Reserve. E era o dia do jogo da quarta-feira. Né? Aí eu falei, Dilson, se você não se importar, eu vou telefonar para o Paul Volcker para a gente adiar essa visita. E o Volcker, só isso. Só isso, só. Dilson Funaro. Dilson Funaro. E o Volcker era um sujeito muito legal. Ele estava ele ajudou muito a gente no medida do possível e tal, na crise da dívida externa. Ele tentou encaminhar as coisas da melhor maneira possível. E ele, depois que nós chegamos, ele fumando um charuto, ele fumava charuto, ele perguntou para mim assim, mas o que é essa história de Palmeiras? Ele perguntou em inglês, eu falei, é o meu clube. Aí eu expliquei para ele que era um clube de italianos, ele falou, I understand. Mas foi tudo bem, até a coisa relaxou um pouco o ambiente. Ficou legal, né? Ficou legal, isso me faz me lembrar um filme, um curta-metragem, na verdade, passado no Rio de Janeiro. O cara que é interpretado pelo aquele ator Marcos Palmeira. Existe, né? Sim, Marcos Palmeira, né? Palmeira. E a menina, não me lembro quem era. E tinha uma decisão do Carioca, Flamengo e Vasco, no Maracanã, né? E o cara era fascinado, fanático mesmo por futebol, pelo Flamengo, Mengo. Só que nessa decisão, a menina, que era noiva dele, tudo, tinha marcado de ir no Municipal lá do Rio de Janeiro assistir um balé. E o cara ficou indignado. Pô, mas logo hoje, né? Eu teve que ir, né? E a menina ficou na orelha dele e foi. Mas só que ele conseguiu entrar com um radinho de pilha, aqueles, né? E disfarçando um fone assim, sabe? Então era um balé tão bonito, eu não vou lembrar da... Mas que bonito isso aí, o balé tocando. Pois é, então. Só que a trilha sonora do balé era uma obra conhecida, assim, não lembro qual que é. Então, assim, ele senta lá na coisa lá do municipal, tudo com ela do lado, né? E liga o radinho, assim, disfarçado, assim, que estava dentro dele, assim, na camisa. E começa o jogo, ele... E o jogo e o balé tem uma sincronia, assim, sabe? Isso é muito bonito, porque era o Lago do Cisne, não? Podia ser. Tchaikovsky. Porque o que acontece no jogo, assim, né, um lance de perigo, a música também aumenta ali, sabe? Isso é muito bonito. E aí vai, o Vasco faz um gol,
o momento do balela aqui é uma coisa meio pra baixo, assim, sabe? E ele fica assim, o Flamengo no ataque, a música, sabe? É maravilhoso, maravilhoso. Isso é muito bonito. É um filme, é? É um curta-metragem. Você sabe que quando me perguntam do Palmeiras, eu digo que o Palmeiras é cavalaria rusticana. É. Pra mim é cavalaria rusticana. É mesmo, é? Define o Palmeiras, mas pra mim assim, tá. eu acho, né? Eu tenho que, assim, são várias histórias, a gente tem que tocar o bonde, senão eu vou lembrando de coisa. O Vitor falou dessa loucura pra ver jogo. Pois é. Eu lembro de umas coisas que eu fiz, mas não vem ao caso, que depois se vier a gente conta. Conta uma rápida, 94 Palmeiras e Guarani, eu tinha uma namorada, e marcou também o jantar no dia. Eu juro, é verdade isso, eu já fiz isso. Eu peguei o Mundial, eu coloquei debaixo do braço no meio do jantar. Isso é Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro de 94, Brasileiro. a semifinal. E eu simulei lá que eu tava meio ruim, meteram o termômetro. Gol do Evair, foi 3-1 no Pacaembu. Meteram o termômetro, deu 40 graus, preciso ir embora, leva pra casa. Ela me levou no hospital, que já estava combinado com um enfermeiro amigo meu. Pulei por lá, o carro esperando pro Pacaembu. Mas isso era semifinal. Semifinal do Brasileiro. Eu juro, gente, eu fiz isso. Eu acho que hoje não faria mais. Mas, ô mestre, vou passar pro Escobar aqui. Escobar, tua Eu ia vez. te perguntar, você falou que você jogou na Várzea já. Joguei muito. Você lembrar um pouco da Várzea? Ó, você viu? Eu joguei Jogou muito. Jogava do quê?